Boa tarde. Boa tarde. Empresas podem obrigar empregados a homologarem atestado médico. Psicóloga fala sobre a importância da prevenção contra a depressão. Bombeiros combatem incêndio em oficina de funilaria no norte de Minas. E ainda, homens são presos com drogas em Pirapora. Hoje é sábado, 22 de fevereiro de 2020 e o Jornal Gazeta Norte Mineira está começando. O atestado médico é o documento comprobatório de que o empregado não compareceu ao serviço por motivo de saúde. A Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, determina que os dias ausentes justificados com atestado não podem ser descontados do salário, mas há empresas que exigem a homologação do documento. Saiba na reportagem se esta prática é legal. Para justificar uma ausência ao trabalho por problemas de saúde, esse documento aí é indispensável. O atestado médico é uma prova de que o empregado precisou de atendimento e, por isso, faltou ao serviço. Se esse médico que ele vai procurar é da rede pública ou de um hospital particular, ou conveniado ou não, o que importa é que ele seja prontamente atendido, diagnosticado e medicado, que se submeta aos exames necessários. Se para isso ele tiver que faltar ao trabalho, a saúde dele é um bem que está garantido constitucionalmente e deve ser respeitado. O artigo 6º da Lei 605, de 1949, determina que não será devida a remuneração quando, sem motivo justificado, o empregado não tiver cumprido integralmente o horário de trabalho. Uma das situações em que é possível justificar a ausência é o caso de doença devidamente comprovada. O parágrafo 2º esclarece ainda que essa comprovação deverá ser feita mediante atestado médico. Mas, em alguns casos, só o atestado não basta. A empresa pode exigir que o documento seja homologado por um médico do trabalho. Para isso, é preciso que essa necessidade de homologação tenha sido acordada previamente. Com a apresentação do atestado médico, aí ela pode sofrer alguns questionamentos internos dentro da empresa, se ela tiver algum regulamento, se ela tiver alguma previsão, como já falei, contratual, se houver alguma convenção, um acordo coletivo que disponha sobre a forma que esse atestado deve ser apresentado, se existir alguma exigência, né, para aquele tipo de contrato de homologação. Nesses casos, não é o trabalhador quem paga pela consulta com o médico do trabalho. Essa responsabilidade é da empresa, que deverá indicar o profissional a ser consultado, seja ele da rede particular ou conveniada. Segundo a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, a homologação do atestado é exigida por algumas empresas porque o médico do trabalho tem o conhecimento necessário para avaliar se a doença ou condição do empregado impede de fato que ele exerça as funções e se existe restrição ou necessidade de afastamento. Porque o médico do trabalho ele detém o conhecimento das atividades, dos riscos existentes na atividade, de como que é o processo produtivo dentro daquele local de trabalho, então ele vai conseguir ver pela avaliação médica, pela avaliação clínica, se esse trabalhador tem condições de realizar aquelas atividades dentro daquele meio ambiente de trabalho. Mas vale um alerta, essa opção da empresa pela homologação do atestado vale apenas para os afastamentos de até 15 dias. Quando nós estamos falando de atestado médico para justificativas de falta ao trabalho, são os afastamentos de até 15 dias, porque afastamentos superiores a esse têm que ser submetidos já à Previdência Social, né, para percepção ou não de, por exemplo, um auxílio-doença. E aí, nessa situação, necessariamente, o empregado, o trabalhador, ele vai se submeter a um perito médico, né, da Previdência. Gestores municipais e estaduais de todo o país tiraram dúvidas e contribuíram para o Previne Brasil, novo modelo de financiamento dos serviços de atenção primária no Sistema Único de Saúde. Confira na reportagem. Cuidar da saúde dos brasileiros só é possível com a união e participação de todos: governo federal, estados e municípios.
Para melhorar a integração, o Ministério da Saúde reuniu secretários municipais e estaduais de saúde de todo o país. O objetivo foi discutir melhorias para a atenção primária e sanar dúvidas sobre o Previne Brasil. O Previne Brasil é um novo modelo de financiamento dos serviços de atenção primária no SUS, onde são feitos os cuidados frequentes, como consultas médicas, exames e vacinação. Para isso, o Ministério da Saúde garantiu 2 bilhões de reais a mais no orçamento para os municípios que melhorarem o atendimento na atenção primária. A gente criou juntos, de forma tripartite, as condições para poder fazer o que a gente sempre quis fazer. A gente está à frente à maior reforma da atenção primária desde a criação do PSF. Que a gente está dando valor para cada pessoa que a gente cuida. E isso é universalizar. Com o Previne Brasil, ganha mais quem cuida mais da saúde dos brasileiros e quem incluir as 50 milhões de pessoas, especialmente as mais carentes, que não estavam sendo acompanhadas pelo SUS. O que se busca é mudar essa realidade. Por isso, os gestores precisam estar preparados. A gente vai saber quantas pessoas estão dentro e quantas estão fora e quem são elas. E vai poder desenhar a estratégia para incluir elas. O foco são as pessoas. A seguir, homens são presos com mais de 258 pedras de crack no norte de Minas.